Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agora vamos juntos adentrar no capítulo número 3 de Gálatas. Você vai sentir que tanto este capítulo como o próximo capítulo, eles são, digamos assim, um pouco mais densos. Motivo. Agora que Paulo já relatou todas as dificuldades que ele estava enfrentando, ele agora precisa defender sua doutrina. Então nós temos aqui uma parte em que Paulo vai ser vai fazer uma grande parte de apologética, ou seja, de defesa do Evangelho, no caso, né? E aí vamos começar a ver o que acontece no capítulo número 3, versículo por versículo. Nós vamos precisar ir em muitos trechos da Bíblia, então eu peço que você vá lá junto comigo, para que fique tudo bem claro, tá bom? Então, começa aqui do versículo 1 ao 5 com algumas perguntas, cada versículo com uma pergunta retórica, ou seja, com uma resposta clara, onde Paulo vai começar dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, ou seja, em português seria melhor dizer sem inteligência. Quem vos fascinou? Alguns vão dizer, quem vos enfeitiçou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. Essa primeira pergunta que Paulo fala tem uma referência porque quando ele passou em Gálatas, na Galácia pela primeira vez, ele realmente anunciou Cristo crucificado de modo muito claro, de modo muito coerente. E agora ele começa a questionar, quem é que fascinou vocês? Quem enfeitiçou o olhar de vocês? Depois, pergunta número 2, vem do versículo 2. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão da fé? Ou seja, ele está querendo refletir, não é? Toda a experiência que vocês tiveram de batismo, pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo, isso aconteceu pelo quê? Foi pelas obras da lei ou foi pela fé, né? Paulo já tem a resposta clara, mas ele faz perguntas retóricas para poder mostrar a indignação e também levar o povo a refletir. Versículo 3. Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. Olha aqui, o retrocesso na visão daqueles que moravam na Galácia. Foi em vão que experimentasse tão grandes coisas, se é que foi em vão. Aqui, a gente pode começar a se perguntar que grandes coisas são essas, né? Alguns vão inclusive traduzir como sofrestes em vão. Na verdade, eles obviamente tiveram que sofrer porque pare para compreender que largar uma vida para vir para uma outra gera incompreensões, né? Geram problemáticas, e foi mais ou menos isso que eles também passaram. Versículo 5. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Paulo pega 5 perguntas, todas de âmbito retórico, para poder questionar ao pessoal da Galácia, né, sobre essa dinâmica do que eles estão vivendo. Mas, tudo bem, até aqui é tranquilo. Agora começa a parte mais densa e é onde a gente vai caminhar com mais delicadeza, com mais cuidado, para entendermos a essência do que São Paulo deseja falar. Vamos lá. Versículo 6. Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Se você for lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, esse mesmo trecho vai estar lá, que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pela sua fé, apenas por ter fé. Não foi por ser circuncidado, não foi pela obediência às obras da lei, não. Foi pela fé. E aí, o próprio Paulo vai dizer no versículo 7, sabeis, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. E é interessante ele pegar esse trecho, eu vou lá com vocês, lá em Gênesis, porque veja bem, esse trecho que eu falei está em Gênesis 15, versículo 6. Né? Só que quando nós vamos lá para o capítulo 17, no versículo 10, ele vai falar que a aliança que Deus faz com o seu povo tem a ver com a circuncisão dos machos, né, dos homens. Então é interessante que, em primeiro lugar, Deus fez um acordo com Abraão pela fé, justificou Abraão pela fé, e 2 capítulos depois é que vem falar sobre a circuncisão. Então Paulo meio que vai dizer o seguinte, vocês só olham para o trecho do capítulo 17, mas e o capítulo 15, que é anterior? É essa a jogada que Paulo faz. Certo? Antes da circuncisão ser colocada, ser promulgada, Abraão já foi justificado, né? E é interessante, vamos voltar lá para Gálatas de novo, que ele vai falar o seguinte no versículo 8. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, né, os pagãos são justificados pela fé,
a Escritura pré-anunciou a Abraão essa boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações. Isso aqui é um versículo lá de Gênesis 12, o versículo número 3. Por que isso aqui é importante? Né? Porque quando a promessa veio para Abraão, não falou que era somente aos judeus ou ao povo de Israel, mas que todas as nações, todas, a universalidade da salvação, todos seriam abençoados por intermédio de Abraão. E aí, por isso que Paulo vai dizer, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que também teve fé. Então, Paulo agora olha para o Antigo Testamento. Não era isso que os judeus antes estavam pegando? Eles eram judeus. O principal escrito deles era a Torá, formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Abraão pega exatamente o que eles vivem para poder mostrar que eles estão errados. Jogada de mestre, né? E aí, versículo 10. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo da maldição, pois está escrito. Aqui, Paulo cita Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Você pode ir lá olhar. Ele vai dizer assim: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei. O livro da lei é Deuteronômio, tá bom? Para serem praticadas. Vejam bem. Esse texto que Paulo coloca, na minha tradução, não fala a palavra todas as prescrições. Isso tem a ver porque a tradição que Paulo pega, a tradução da Septuaginta, que era a versão grega, onde alguns escritos vão mostrar que tem essa palavra todas. Como é que o judeu entendia? Que se você não cumprisse todas as leis, preste atenção, todas as leis, uma por uma, você estava debaixo de uma maldição. Ou você cumpre todas ou então você já está amaldiçoado. E é interessante que os judeus eles não tinham somente 10 mandamentos, eram 613 mandamentos. Porque além dos mandamentos que já tinham lá, ainda tinham outros vindos por tradição oral, pelos rabinos e assim vai. Então eram 613 regras para poder seguir. Gente, era muita coisa mesmo. Então é isso que Paulo está querendo citar aqui. E é interessante, eu queria pedir para que você pudesse lá em Mateus, capítulo 23, onde, versículo 24, vai dizer o seguinte. Mateus, capítulo 23, versículo 24. Olha que coisa interessante. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Esse aqui é um texto do Evangelho, né? É interessante entender isso. Realmente era o que faziam os fariseus, né? Esses judaizantes tinham a mesma característica. Eles coam um mosquito, ou seja, algo que é muito ínfimo comparado a um camelo, né? É bem delicado. Então, às vezes, a gente, de fato, se pega as coisas que são pequenas. Eles estavam pegando no pé da circuncisão e demais obras da lei. E, na verdade, estavam esquecendo de coisas que são muito maiores. Então, é muito... Por isso que eu pensei de citar esse versículo de Mateus com vocês. Mas vamos adiante. Versículo 11. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus é evidente, né? Pois o justo viverá pela fé. Isso aqui é uma citação também lá de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde a reflexão é justamente essa, né? O justo torna-se justo pela fé, não é pelas obras da lei. E ele vai continuar dizendo, ora, a lei não vem pela fé, mas quem pratica essas coisas por ela viverá. Para a gente entender isso, vamos lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5, para você entender a mentalidade judaica. Olha o que ele vai dizer no versículo 5, né? Capítulo 8. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Essa é a compreensão que os judeus tinham. Que cumprir as normas de Deus, isso gerava vida neles. Então, o que é que Paulo quer dizer? Olha, você vai ter que escolher. A sua vida vem do Cristo ou vem das obras da lei? Se você acredita que vem das obras da lei, então é por meio dela que você vai viver. Mas nós não, nós cremos que a vida vem de Cristo. É isso que Paulo está querendo mencionar. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembra aquele que eu falei? Que a lei seria trazer essa maldição, né? Tornando-se maldição por nós. Nossa, Cristo se amaldiçoou por nós. Como é que eu entendo isso? Ele vai explicar. Porque está escrito. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, vai dizer isso aqui, ó. Maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro. Uma morte, meus irmãos, via crucifixão, era algo muito negativo. Era uma espécie de uma maldição mesmo.
Então, na verdade, Jesus experimenta a maldição para nos salvar, então, da maldição que, no caso, vem através de algo errado, né? de contradizer a lei, né? De pecar. Então, Jesus ele experimenta isso aqui para nos salvar. Versículo 14. A fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Então, é essa a construção que Paulo faz. Espero que já tenha ficado claro para vocês um pouco sobre essa dinâmica, né? E aí, vamos continuar agora com outra construção que Paulo também vai falar. Agora ele vai brincar com singular e plural. É importante a gente entender isso. Do versículo 15 ao versículo 18, Paulo agora vai nos explicar um pouquinho sobre que tudo aquilo que Abraão estava vivendo apontava para o Cristo. De certa forma, os judaizantes estavam diminuindo quem Cristo era. Nós corremos o mesmo risco hoje em dia, colocar Jesus como segundo plano. Eles meio que estavam fazendo isso, colocando a lei no lugar de Cristo, né? Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Irmãos, falo como homem. Mesmo o testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar, né? Com efeito. Se a gente faz um acordo, ninguém pode invalidá-lo. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Está lá em Gênesis 12, versículo 7. Paulo observa que lá não está as suas descendências, mas fala a sua descendência no singular. Usando isso, ele vai dizer, não diz e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e a tua descendência que é Cristo. Então, na verdade, aqui Paulo faz uma leitura do Antigo Testamento com olhar para o Cristo, né? Aquela expressão, a descendência, apontava para o Cristo. É isso que Paulo comenta. E ele vai dizer, ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. O que é que ele está querendo dizer? Lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 40, vai dizer que o pessoal, o povo de Israel, passou 430 anos como escravos no Egito. E aí foi depois dessa parte, quando chegou no deserto, que de fato vem a lei por via de Moisés, né, conforme vai mostrar lá em Êxodo. E aí ele vai dizer, ora, passou esse montão de tempo, 430 anos, depois é que vem a lei. E vocês estão querendo dizer que a lei vai poder então anular a promessa que tinha sido feita antes? É isso que Paulo está querendo mostrar. É algo que vem depois, é algo então secundário. Primeiramente veio a promessa, e a promessa veio pela fé. Então nós somos salvos pela fé. E aí ele vai dizer no versículo 18, porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ou seja, se só veio depois, então a promessa é inválida, né? Só que aí vai dizer, ora, mas é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Então Paulo está falando na linguagem do povo, né? Por isso a dificuldade nossa de entender esse capítulo 3, porque a gente precisa mergulhar na realidade daquele povo. Mas vamos adiante. Versículo agora 19, que nós podemos agora ver, né? É bem interessante aqui também. Vamos ler do versículo 19 ao 22, que é um outro trecho. Ele vai dizer, por que então a lei? Realmente começa a aparecer agora que a lei não tem nenhuma importância, né? Ele vai dizer, foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Atenção. Deixa eu até ler de novo, o próximo versículo, melhor dizendo. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Ponto. Vamos entender. A crença que os judeus tinham era que as leis foram dadas a Moisés por um anjo. Se você quer ver confirmações disso aqui, eu tenho aqui os versículos. Deuteronômio 33, versículo 2, Novo Testamento, Atos 7, versículo 38 e versículo 53, e Hebreus capítulo 2, versículo 2. Então eles entendiam que as leis foram dadas por um anjo, ou seja, teve um mediador. Já em relação a Abraão, a promessa foi diretamente de Deus para com Abraão. É interessante, Deus é que tem a iniciativa, Ele mesmo que age. Então veja que dá a sensação de que essa promessa tem um maior valor do que a própria lei. Percebe? Além disso, temos outra coisa para a gente poder refletir aqui agora. Preste bem atenção. Ele vai falar que a lei serve para que se manifestem as transgressões. Veja, o povo de Deus estava caminhando à espera do ponto alto da nossa história, que é a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo. Mas aí o que acontece? O povo não sabia que regras, como andar, como não andar, o que fazer, o que não fazer. Então a lei foi importante para poder mostrar para o povo quando eles estão equivocados.
para poder mostrar para o povo que eles são limitados, que eles são falhos, que eles são imperfeitos. Então a lei tem a sua importância. Só que Paulo vai dizer, né? Até que viesse a descendência, que nós refletimos nos versículos anteriores, que é o próprio Cristo. Né? Então é essa a reflexão que ele vai falar. Né? E aí no versículo 21. Então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Ele vai dizer, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Ele vai dizer que no caso a lei não traz vida, ela é estéril. Com efeito, ela mostra quando eu peco. Mas a lei não tem capacidade de poder apagar meus pecados. A lei não tem esse poder. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Então é essa a referência que então Paulo está querendo mostrar. A lei não traz vida. E com efeito, né? Vamos lembrar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é a vida, não a lei. Para terminar então, vamos do versículo 23 ao versículo 29. Olha o que vai dizer. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que havia de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Veja que interessante. Aqui vem a expressão pedagogo. Hoje em dia a gente pensa em pedagogo como alguém formado em pedagogia que ensina as crianças, não é assim? Mas naquele tempo, um pedagogo era um escravo da família, ok? Um escravo da família, que cuidava daquela criança ensinando a ela disciplinas, ou melhor, a ser disciplinada, questão de bons costumes, e levava ela, inclusive, de casa para a escola, digamos assim, depois colocava ela de volta para dentro de casa. Quando a criança chegava a uma idade madura, o pedagogo parava de existir. Então ele era alguém meio que guiava, que protegia, mas relativamente também prendia a criança. Né? Tem esses dois lados aí. E aí o que é que Paulo faz? Diz que a lei se tornou nosso pedagogo, versículo 24. Até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei foi importante em vista de nos preparar para o Cristo, mas agora chegou a maturidade. Cristo se revelou. E agora a gente não precisa da lei como antes. Versículo 25. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Ele vai dizer no versículo 26. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé no Cristo. Na próxima aula eu vou explicar melhor sobre essa ideia de filiação que vem de Jesus Cristo, tá bom? Versículo 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Isso aqui é uma referência à metodologia que era empregada no batismo antigamente. A pessoa realmente ganhava uma veste nova. Para mostrar justamente isso. Pelo batismo agora, você agora se reveste do Cristo. A sua vida agora precisa ser modelo de Cristo. Essa é a referência. Versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse texto aqui, desde o versículo 26 em diante, é o chamado hino batismal. Segundo alguns estudiosos, já existia esse hino antes. Paulo pegou esse hino e colocou aqui dentro da carta. E é interessante porque esse versículo 28 ele traz um contraponto com a oração rabínica que existia. Geralmente eles rezavam a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou grego, porque eu não sou escravo e porque eu não sou mulher. É interessante, né? Porque essas três classes aparecem aqui também. Com efeito, quando nós temos olhar em Cristo, quando nós temos uma vida pautada em Cristo, as diferenças elas se tornam insignificantes. Em Cristo todos têm a mesma dignidade. Todos somos filhos de Deus. Todos temos os mesmos direitos. Né? Todos podemos chegar no mesmo ponto. Então é isso que esse hino batismal também está querendo nos dizer. Veja tudo isso em vista do batismo. Versículo 29. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Lembra que Cristo é a descendência de Abraão? Ele vai dizer, então sois herdeiros segundo a promessa. Então aquela promessa dada a Abraão de que ia abençoar todas as nações, em Cristo nós recebemos então essa mesma promessa. Que coisa linda, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, capítulo 3, essa dinâmica, né, de Paulo recorrendo a trechos do Antigo Testamento para poder combater, digamos assim, os judaizantes. Então, na próxima aula, nós vamos mergulhar no capítulo número 4 de Gálatas. Espero que você esteja gostando. Deixe aqui nos comentários o que mais lhe chamou a atenção deste capítulo 3, o que mais marcou o seu coração, tá bom? Bons estudos e que Deus te abençoe.